Arro. Oi, tudo bem, gente? Vem chegando todo mundo. Peraí que eu tô ajeitando as luzes. Seguinte, vocês já sabem, né? Hoje vamos falar mais uma live da fila pra gente falar de mais uma novidade que eu já, na verdade, perdi as contas de quantas novidades já lancei aqui com o fila e com vocês. Ó, deixa eu organizar. E hoje vai ter triatleta, vai ter atleta, vai ter o pai dessa criação toda lá da fila. Vocês não têm noção não do que vai rolar aqui. Vou chamar o pessoal, deixa vocês chegarem. Desde já, que eu sei que vocês gostam, chama todo mundo, pega esse aviãozinho aqui de papel, ó, que tem aqui embaixo, manda pra galera, seu amigo, sua amiga que sabe que tá começando a correr, que tá fazendo triatlon, que gosta de esporte em geral, sempre bom saber das novidades. Tá bom, luz pra vocês? Tá, né? Saber das novidades, o que tá rolando nesse mundo. É pra quem corre, é pra quem faz triatlo, é pra todo mundo que ama se locomover fazendo exercício. Então, pode chamar. Eu vou aqui, ó, com quem que eu vou estar hoje? Já vou colocar na roda. O Jonas Rocha, como eu falei pra vocês, é o pai dessa criação que a gente vai falar hoje, o grande lançamento da fila que já rolou e hoje a gente vai, assim, digamos, mastigar pra vocês entenderem direitinho o que tá acontecendo lá dentro de fila e é muita novidade boa. Vamos ter também o André Sanches, que é corredor, triatleta, e o Frank Silvestrin também, que é corredor e triatleta. Vou chamar vocês agora. Ó, vamos ver aqui. Vai convidando a galera, enquanto isso eu vou chamar o pessoal aqui. Vou chamar o Frank. Vem, Frank, pode chegar mais. Frank já está entre nós. Vou chamar agora, peraí, segura aí. Aí. Agora o André Sanches. Oi, Frank. E aí, Fernanda, que honra estar aqui. Imagina. Especial demais. Toda minha. Tô louca pra ouvir de vocês sobre tesura, esse lançamento. Tô chamando o pessoal, peraí. Maravilha. Falar aqui com o André Sanches. Cadê o André, gente? Chega mais, André. E no perfil da fila vai estar o pai de Jonas. o Jonas, o cara. Já testou a belezura, Frank? Muito, nossa, estou apaixonado. Competi com ele mês passado lá em São Carlos, São Paulo. Nossa, Peguei o tênis na hora. Peguei o tênis na hora e já usei ele na prova, assim, de tão bom. já usou. Mas depois a gente fala mais dele. Com certeza. Oi. Ô, tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim, estamos te ouvindo. Muito bem. Beleza. Quem tá Calma. falando aí? Frank, você vê quem? Oi? Você vê quem, Frank? Tô vendo o André aí e você. Não tô vendo o Jonas ainda. Também. Diz pra mim que o Jonas não tá conseguindo entrar. Logo ele, dono de tudo. Que isso? Pelo amor de Deus, não abandona a gente aqui, não. Vai dar certo, vai dar certo. Vou botar. Claro, não vou desistir nunca, amor. Sou brasileira. Aqui. Tô chamando de novo já. André, já testou a maravilha da qual vamos falar? Já, pô, corri o GP com ele também. Que isso! Aí sim! Todos agora aqui. Aí, meu Oi, conterrâneo. gente. Boa noite. Boa Noite noite. aí. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal que está chegando agora, eu já dei aqui uma brifada, tá? Para vocês saberem sobre o que vai ser o nosso papo. Tenho certeza que tem muito amante do esporte, principalmente da corrida, principalmente do triatlo aqui entre nós. Desde que eu anunciei a live, já começaram os comentários dos meus stories. Então, eu vou deixar o pessoal aqui bem à vontade para mandar pergunta, tirar dúvida. Eu sei que é um nicho muito nobre, muito importante, de galera muito legal. É uma família realmente, né, que vocês criam, galera do triatlo, da corrida. Então, fiquem à vontade, que aqui é o espaço para vocês tirarem dúvidas e saberem, acima de tudo, sobre as novidades. Eu vou fazer o seguinte, Jonas, vou começar com você que tá com um sorriso maroto. Porque você, pai,
saiu mais uma maravilha. É isso que você fez. Bom, vamos lá, né, gente? Primeiro, boa noite, obrigado à presença de todos. Eu acho que é uma honra também a gente estar dividindo esse momento para contar mais um lançamento, né? Às vezes, quando a gente fala essas coisas, tu é o pai, eu disse, não, eu sou o pai que fala, né? O restante, se eu não estivesse aqui hoje, poderia ter 20 pessoas, pelo menos, que poderiam estar representando muito bem esse filho que nasceu agora há 15 dias atrás. Então, é uma honra eu ter essa voz, né? Poder contribuir com isso aí, dividir todo o conhecimento que a gente teve com esse calçado. Você como gerente de produto Fila, né? Representa um time que eu imagino que seja... Exato. Então, vamos a ele. Racer T2. Jonas, primeiro, dá, assim, o cartão de visitas do Racer T2, um geral, assim, do que ele é, que ele representa para a categoria. Depois eu passo a bola para o Frank e para o André. Tá bom. Bom, Fernando, o que aconteceu? Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando a gente começou a pensar no projeto, as ideias de desenho, normalmente a gente vai colocando o que a gente quer com o mercado, né? Qual é o movimento que a gente tem no mercado? A gente já estava com o Carbon basicamente lançado no segundo semestre do ano passado. E quando a gente olha essas oportunidades e às vezes as coisas acontecem naturalmente. Há 2 anos atrás, estava fazendo Ironman em Mar del Plata e eu comecei a dar uma caminhada, assim, né? Dei aquela sentida na prova, digamos assim. E algumas pessoas começaram a me ultrapassar numa velocidade não tão alta, mas como eu estava caminhando. E eu notei a instabilidade que às vezes o calçado gerava, principalmente em provas de Ironman. Então, tu já sai para correr muito fadigado, né? Tu nadou 3.800, pedalou 180, aquela corrida, aquela maratona, ela passa a ser muito mais dura. Então, ali vem essas ideias, né? De como a gente precisava conseguir fazer algum produto que fosse eficiente, que fosse um perfil de competição e que talvez fosse o primeiro calçado também de placa para o triatleta ou para o corredor. Ele foi pensado, obviamente, no corredor e depois que a gente conta um pouquinho mais à frente como foi a história do nome T2. Então é mais ou menos isso, né? A gente foi buscar um calçado muito mais eficiente que a gente tinha, que foi no Racer Silva, que a gente tinha lançado lá em 2019. E aí com o nosso know-how de time técnico que fica lá em Ivoti, mais os nossos squad de atletas, aqui a gente tem 2 já deles, mas a gente tem um timaço que cada vez mais cresce. Aí, bom, tem sido assim, né? Todo semestre é uma porrada. Todo semestre é 1 ou 2 porradas, na verdade, né? Participei de porrada pra caramba. Toda hora É isso aí. Exatamente, exatamente. É muita novidade, muita coisa boa e o melhor, é realmente bom na prática. Não é só bonito, o design colorido, não, né? E vocês vão falar, obviamente, melhor do que ninguém sobre esse Racer T2 na prática, usando mesmo, calçando, correndo, caminhando, que seja, fazendo triatlo. Então, André, começa aí para mim, por favor. Fala um pouco da sua experiência com esse super lançamento que já aconteceu, também já está quase esgotado, então assim, tem que correr para ter o tempo de correr, entendeu? Senão vai ficar sem. Ai, mas tô mesmo. Então fala para mim, você já usou então na prova? Eu usei na prova, ele chegou aqui para mim na sexta, eu viajei na própria sexta. Primeira vez que eu pus ele no pé foi na prova. Foi uma prova dura, mas, cara, eu gostei muito do tênis, achei ele muito confortável. A placa dele tem uma resposta, o que eu senti, ele não tem a resposta que tem o Carbon, mas eu acho que isso a gente pode usar a nosso favor no dia a dia, assim, é o tênis que eu peguei, assim, para mim pro dia a dia, desde a prova, é o tênis que eu estou usando. Quando eu tenho um treino de tiro mais específico, eu troco, eu começo com ele no aquecimento, troco pro Carbon. Então, tem vários detalhes que são super legais pra gente aí, faz toda a diferença, aquele fixador atrás, ele já vem com elástico, então acho que parece que não, mas faz diferença. Eu assim, tô há pouco tempo, né, relativamente no triatlo, então é uma coisa que conforme a fila vai evoluindo, eu tô evoluindo junto, então tá sendo muito legal de sentir, assim, um tênis leve e, cara, acho que o principal, confortável. Eu fiz várias rodagens também longas, sem meia, inclusive, e achei muito legal, assim, não tive nenhum problema com isso. Isso é um ponto que a gente vai falar também. Como pode usar, né, o tênis, inclusive sem meia, que para vocês é ótimo, principalmente na transição ali, que dá também uma parte do tênis, né? Vamos falar sobre isso. Gente, o André Sanches é corredor esportista, estreou no triatlon recentemente, já encarando de cara uma pedreira, né, André? Foi pro Ironman,
Pequeno, a começar pequeno, devagar. Fui para Cozumel. E aí, minha segunda prova foi o GP. Explica para o pessoal. Muita gente aqui, ó, que tá adorando sobre o tênis, mas não entende o triatlo. Explica aí. O Ironman, quais são as distâncias, tanto São de 3 bike quanto de natação? de natação, 180 de bike e 42, né? Uma maratona no final, que aí é onde o bicho pega mesmo, tem que estar preparado, porque pelo que eu senti, né? O pessoal aí tem muito mais experiência que eu, mas corrida é onde o bicho pega. Eu tô no processo de perder um pouco mais de peso, porque eu venho do esporte de força, então, cara, faz muita diferença. Eu acho que, assim, para mim, o principal que eu sinto na minha visão, assim, de... Não sou atleta profissional, então, assim, é preservar a musculatura, porque é muita porrada, é muito volume, e quanto mais a gente puder preservar a musculatura, a gente vai estar melhor no dia seguinte, pro próximo treino, e a fila tem me ajudado muito com isso. Que maravilha. Frank, vou passar a bola para você. Frank, para quem não conhece, tem assim um currículo que não vai dar tempo de eu falar, inclusive nessa live. Quinto colocado no GP Extreme Fila São Carlos, terceiro no Ironman Brasil 2019, melhor brasileiro na prova, vaga para o Mundial em 2019, um lugar entre os 30 melhores do mundo. Também, vocês estão vendo que eu estou mal acompanhado. Uma coisa pouca, uma coisa pequena, uma coisa básica, esse squad. Que isso? Ô, Frank, você então, com toda essa bagagem, já testou, aprovou o Racer T2? Fernanda, eu tive a honra de poder participar da criação lá do início. Eu moro muito perto também do desenvolvimento aqui, tá no meu estado, né, cidade vizinha. Então eu perdi as contas quantas vezes eu fui para o laboratório para testar o tênis, para trocar feedback e para chegar lá e dizer que precisava melhorar. E que o tênis, enfim, com testes, e o Jonas lá por trás, enfim, com uma gama de atletas também dando feedback, até que de forma muito detalhada eles foram chegando exatamente aonde eles queriam entregar o tênis, né? Eles queriam chegar num tênis que a gente já vai falar as características dele, mas o mais legal de tudo foi que eles construíram o tênis do zero, né? Construíram o tênis até chegar exatamente no que, talvez sem intenção agora, o André falou e o Jonas falou, ele é o tênis, eu vou resumir a frase do tênis, na minha opinião, tá? Desde o tempo que eu testei ele e eu competi com o tênis. Ele é o tênis que mais se adapta ao pé do atleta. Fernanda, sabe quando você pedala 180 quilômetros, quando tu larga a bike... Quando faz isso não sei o que é isso. Tá, mas vamos imaginar passar o dia inteiro pedalando, né? Então, você acumula uma fadiga que o André até falou e o Jonas relatou que essa fadiga, tu leva ela para a corrida. E o que o atleta menos quer sentir e pensar quando ele sai para correr, o triatleta também, ou um corredor na maratona, o que ele não quer pensar, não quer sentir, é que tênis ele está usando. Ele não quer ter um incômodo. Ele quer estar flutuando. O atleta ele quer estar sem esse incômodo, essa interferência do pé. E tu imagina isso para o triatleta depois de pedalar. E o Racer T2, tu vai ter exatamente essa percepção. Tu esquece que tu tá com o tênis. Por conta de não ter costura por dentro, né? Pelo conforto, pela resposta. Então ele é um tênis que atende qualquer distância e qualquer característica de atleta. Então ele se adapta muito fácil. Isso foi muito legal. Você já respondeu a pergunta da Carol, que eu vou botar aqui. Vê se vocês veem aí, senão eu leio. Ah, tá. Eu só posso ler, não posso botar mais na tela. Ela falou assim, ó. É recomendado para corredores iniciantes ou apenas triatletas? Então você acabou de dizer, qualquer categoria de corredor. Qualquer. Jonas, é isso aí, Jonas Frank. acho que o Frank resumiu bem, assim. Acho que a palavra para esse calçado é muita versatilidade, tá, Fernando? A gente pensou, sim, num calçado para um atleta profissional, enfim, mas acho que uma das coisas mais legais hoje que a gente tem para o nosso squad, o nosso time de profissionais, de atletas, é que eles têm um KR5, um Carbon, um T2, eles têm uma gama de tênis que eles podem escolher para competir. Então, esse é um ponto que a marca trabalha cada vez para ser mais completa. Quando a gente fala do T2, a gente buscou exatamente essa versatilidade no calçado. Então, por exemplo, eu vim passar agora 3 dias em São Paulo.
É o único tênis que eu trouxe, porque ele é versátil, eu consigo atender todos os treinos que eu preciso fazer nesses 3 dias. Eu vou fazer o Ironman Brasil daqui 60 dias, nós temos o Ironman Brasil, né, galera? Só para não esquecer, 59 dias. Então, foi o único calçado que eu trouxe, porque ele tem essa facilidade, né? Essa transição de permear por diversos tipos de treinamento e na competição. O corredor iniciante ele vai ter uma facilidade nessa adaptação com esse calçado, porque a flexibilidade dele, a placa, ela é um pouco, a rigidez dela é um pouquinho menor do que a gente tem num tênis com placa de 100% carbono. Então, essa adaptação já acontece quase que naturalmente nos primeiros quilômetros. Então, do corredor iniciante ao avançado, T2 vai estar atendendo muito bem. Olha só, tá chovendo comentário aqui, gente. Vou tentar dar um resumo assim, ó. Carol, que demais esse lançamento. Bruno, que time. Boa noite, galera. Tô adorando. Ó, e assim, como já foi lançado, eu falei, ó, pra quem chegou agora, já foi lançado, tá quase esgotando. Tem que correr pra comprar de verdade. Porque o pessoal já comprou e já tá dando feedback aqui, ó. T2 é massa, a Marina falou. O T2 tá incrível demais, disse a Giovana. Que maneiro. Corri e recomendo. Vou comprar, Marcília Galo disse. Compra logo, Marcília, vai acabar. Caroline, melhor tênis. Já quero. Então, assim, T2 é maravilhoso. Muita gente confirmando e aprovando o que vocês estão falando, que é mais importante. Aí eu vou passar para as perguntas aqui também do pessoal, para a gente dar tempo de tentar responder o máximo possível. A Júlia perguntou assim, ó, como é o processo de criação de um tênis de corrida? Jonas, aí, por favor, dá uma resumida aí, desde o dia 0, da onde veio a ideia, até realmente nascer essa maravilha. Rápido, Bom, que a aí... gente só tem uma hora, pelo amor de Tá Deus. bom, não, vamos lá, rapidão, assim, a ideia vem normalmente de um briefing que a gente vê de oportunidades, óbvias, de mercado e necessidades quando a gente pensa no rodízio do calçado do corredor, tá? Então essa foi a primeira premissa que a gente tinha para 2022, que nós queríamos atender o corredor em qualquer tipo de treino. Então, hoje nós temos caixas, digamos assim, que a gente vai colocando e pensando o que a gente vai ter ali dentro. O briefing para o T2 foi exatamente esse, um calçado versátil, com uma placa que tivesse nylon mais fibra de vidro, que ela fosse mais eficiente que o Silva. E tudo isso hoje pela equipe de criação, e a equipe de criação tem certeza que está online aqui, parabéns para essa turma. O que acontece? É do zero hoje, Fernando. O Frank viu o primeiro rascunho do calçado que deve ter sido em fevereiro, janeiro do ano passado. O primeiro rascunho, entende? Os primeiros traços, tudo isso vai nascendo. Então, vem através desse briefing e vai tendo a construção do calçado. Então, a gente vai colocando componentes, materiais, target de preço, de peso também de produtos, que é importante, áreas de borracha. Tudo isso é criado do zero, tudo no Brasil, por brasileiros. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Esse desenvolvimento hoje da marca... Nós exportamos a tecnologia, né? Nós exportamos esses produtos para a Ásia, Europa, Estados Unidos. A gente tem cada vez mais crescido com esses pedidos, né, da internacional. Então, é uma honra para nós hoje. O Frank, enfim, foi o que mais testou esse calçado, tá? A gente teve algumas brigas porque a gente não estava conseguindo atender, foi placa que não deu certo, as coisas, cara, não tá bom, ainda não é isso, ainda não é isso. Cara, a gente aceita, são críticas, a gente sempre vai ter coisas para melhorar e o processo de construção, de criação é exatamente esse. Exatamente esse, é do zero. Tá todo mundo no mesmo time, então o objetivo é um só, né? Exato. Ficar no mesmo lugar, se fosse um lugar diferente seria um problema. Exato. Então, muita gente aqui comentando, todo mundo satisfeito. Quem não conhece quer conhecer, quem não tem quer comprar e quem já comprou muito satisfeito. Ó, T2 extremamente leve, T2 é vida, amo. Vou comprar o meu, maravilhoso. E aí, eu vou passar aqui pro André. Gente, tem muito comentário mesmo, então vocês podem ir acompanhando aí. E podem continuar comentando, aí vocês estão com a gente. Porque, André, a gente falou do nome, né? Racer T2. Explica um pouco o que é esse T2, botando mesmo na linguagem do esporte, né? Do triatlon. E se essa transição é a mais importante que tem na modalidade. Cara, a T2 é a segunda transição que a gente vai da bike para corrida. E, teoricamente, ela é a mais rápida, né? Um pouco mais rápida. Depende um pouco do percurso, às vezes. Às vezes você tem que correr um pouquinho com a bike. Mas é um momento em que você tem que estar preparado, pelo menos para mim, né? Eu tive 2 experiências só com ela, mas é um momento que
que eu foquei muito em estar preparado psicologicamente, em tudo que eu tinha que fazer. Acho que em todas as transições você tem que pensar nisso. Mas você tem uma maratona para enfrentar pela frente. Então, o Frank falou muito bem aí, cara, qualquer coisinha, qualquer detalhe que estiver te incomodando, às vezes vai fazer você parar. Então, isso é uma vantagem desse tênis, do T2, porque, cara, eu corri o GP, tudo bem, foram 10 quilômetros, mas eu corri o GP sem meia, não tive problema nenhum, fiz uma rodagem de 20 quilômetros também, não tive problema. Então, acho que uma grande vantagem dele aí é ser confortável também. Frank, é isso mesmo, assim, para você também é uma das transições, só temos duas, né? Mas é a realmente mais pesa e outra, a importância de, sabendo que é tão fundamental essa transição ser a mais leve, fluida e orgânica possível, a importância de ter um tênis que você não precisa se preocupar, né? Se vai demorar em calçar, se vai te incomodar, se vai apertar. Qual é a importância do Racer T2 nesse momento da prova? Exatamente, tu resumiu um pouquinho o que eu falei. Quando o atleta sente que está com o tênis na transição, é porque está com o tênis errado, está incomodando. Então, o que a gente quer é não sentir o tênis na transição. Tu quer colocar o tênis e te adaptar e sair para correr. Tu tem que pensar em correr. O atleta quer pensar só em correr quando ele começa a transição. Sem dúvida, a T2 é o ponto mais crítico do triatlon. Eu diria, se fosse botar em peso, né, quanto maior a distância, maior a relevância da T2. Então, achei sensacional o nome do tênis, porque tem a conexão com a característica do tênis e para o triatleta também. E quando a gente fala de triatleta, a gente está falando de corredor também, né? Porque nós estamos falando de corrida. Então, enfim, a grande sacada do nome e a característica do tênis atende exatamente o triatleta e o corredor. O triatleta, ele quer velocidade na transição, botar o tênis e sair para correr. Não, se puder não botar meia, é o que o triatleta mais gostaria, né? Não botar o tênis e sair para correr. E ainda poder ter uma sensação agradável de tu correr com segurança. O atleta quer segurança na hora de correr. E o Racer T2 veio exatamente para atender esse pedido, né? Frank, Caroline RD já está aqui em cima do seu comentário. Dá para usar sem meia, correr 42 quilômetros? E lá no GP que a gente correu sem meia, eu e o André, a gente correu uma prova com muito calor. Então o atleta ele tem duas realidades. É tu correr sem meia com o tênis seco e tu correr sem meia jogando água, né? Com suor. Então, com 1 quilômetro, Fernanda, 2 quilômetros. Maravilhoso. Eu penso no chulé, desculpa. Mas... depois é um estrago. Né? Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Mas assim, acho que acho que o Frank contempla bem esse ponto, assim, sabe? O que acontece? Tradicionalmente, numa prova de Ironman, para correr a maratona, qualquer marca, enfim, a gente acaba colocando as meias em função que são 42 quilômetros. A prova curta, o detalhe do T2, da T2, né, da transição 2 do ciclismo para a corrida, ela é um diferencial porque não dá tempo de colocar meia. Então, por regra, tá? Nas opções de provas mais longas, a gente acaba, às vezes, até colocando a meia quando sai da natação para o início do ciclismo. Então, isso, para ganhar tempo, enfim, acaba ficando mais confortável também pedalar de meia, né? Então, algumas coisas a gente pensa. O lance do nome, às vezes, é uma das grandes dificuldades da equipe de criação, é dar nome para o produto. Quando a gente... Aí é legal... Isso que é o legal de participar do processo de criação. Quando foi pensado no calçado, ele não tinha um nome. Ele foi sendo tocado, o projeto, um tênis para corredor e tal. E daí a gente pensou, cara, vamos colocar atributos para o triatleta. O que são atributos para um triatleta? Eliminar costuras, não podem ter costuras. Qual outro atributo? Ele vai com 2 versões de cadarço, ou atacador, como a gente chama aqui dentro da linguagem de calçados. Ele vai com um cadarço tradicional e mais um cadarço de elástico. Aí, então, gente, toda noite aí. É isso aí. Então a gente começou mostra a pensar. Mostra o cara aí, mostra aí. A gente começou a pensar nesses atributos do calçado para que pudessem atender o triatleta. Outro ponto, uma fita traseira, porque tu literalmente veste o calçado na área de transição. Então tu tem que colocar o pé muito rápido aqui dentro. Então essa fita traseira... Eu não faço nada de corrida, isso aí puxa, maravilhoso. Isso, então
ajusta rápido, é muito fácil de utilizar. E outro detalhe que ficou muito bacana é que na lingueta, bem na parte de cima, essas bolinhas, ela tem um toque emborrachado. Então, normalmente tu vem suado. Na verdade, na T2, os guris estão aí, já vem meio atordoado, tá? Chega meio, as coisas são meio no automático. Então, tu segura aqui e já veste. Aí, quando a gente estava com aquele calçado Racer, sem nome ainda, que foi pensado para o corredor, e a gente começou a colocar esses atributos do triatleta, eu disse, cara, o nome tem que ser T2. Aí eu expliquei que normalmente no final de semana, o que tu tem esse no sábado para fazer? Ah, eu tenho uma T2 longa. Puf, é esse o nome. Então, essas coisas vão surgindo no meio do caminho e que são as coisas, as histórias mais legais que a gente tem, né? A gente não recebe nada pronto, é tudo criado. Então, isso é o que é o bacana nessa parte do produto, né? Nossa, e tem tanta coisa para falar, né, do tênis, assim, você dando agora as explicações, eu até pedi para você mostrar, pode mostrar aí mais um pouquinho, o pessoal adorou ver. Sim, aqui é outra cor. Realmente é uma descrição, assim, quase, não sei, infinita de atributos, de diferenciais que ele tem. Mas muita gente pergunta exatamente um específico. Qual o diferencial do calçado? E aí, por ter vários diferenciais, eu queria que cada um falasse, porque às vezes bate mais uma coisa para o Frank e outra coisa mais importante para o André. Mas vocês dois que estão em prática profissionalmente, correndo, fazendo a modalidade para a qual o T2 foi desenhado, desenvolvido, vou repassar a pergunta da Bruna Lucínio. Qual o, em maiúsculo, diferencial desse calçado? Para você, André. O diferencial é ser confortável e se poder usar no dia a dia, assim, com um tênis para qualquer situação. Para mim, acho que é isso. Isso que marcou mais para você. É. Tá. Frank, responde a Bruna. Eu falaria, eu colocaria duas palavras. A gente, quem não quer performance hoje em dia? Qualquer atleta. Quem está começando quer buscar o seu melhor. Então é um tênis que vai te dar segurança, né, conforto, que o André falou, com performance. Eu resumiria em segurança e conforto e performance, né? Essas duas características para mim não dá para esquecer quando tu fala em T2. Pronto, Bruna, até para você. Um resumo feito por quem entende muito do assunto. Deixa eu falar aqui sobre a propulsão, porque li e pesquisei sobre o tênis e todos esses diferenciais, né, que vocês falaram, alguns outros. Uns nomes mais técnicos que eu adoro trocar aqui com o Jonas, uma coisa que já é nossa, entende? Uma placa de borracha. Isso. Toolbox. Fachada, eu adoro. Então, assim, Jonas, a propulsão é uma coisa, né, que a Fila sempre entrega, inclusive nos nossos lançamentos que a gente já teve junto, a gente sempre bate nessa tecla. O Racer T2 também é um calçado que, além disso, também entrega uma placa que vem com a Speed Tech, né? E aí, dessa vez, era uma nova curvatura. Exato. Então, gente, você que está com ele fisicamente na mão, traduz para mim, por favor. Vamos lá. O que a gente pensou aqui? Dentro desse briefing, a gente queria deixar o calçado mais eficiente do que foi o Racer Silva, que é coisa de 3 anos atrás. Quando a gente foi buscar essa placa, essa foi uma das buscas. Nós tentamos diversos materiais, curvaturas, enfim, e nisso foram os feedbacks do Frank. Então, o que a gente precisava? A gente precisava deixar o calçado mais eficiente, que era a busca, né? Eficiência. Ele ficou 34% mais propulsivo, digamos assim, do que o Racer Silva. Então tá, conseguimos, né? Conseguimos atender essa demanda de propulsão. Como que isso aconteceu? Quando a gente olha aqui, acho que vai dar o contraste na minha camiseta preta. Essa ponta, ela recebe uma curvatura onde o bico do calçado acaba subindo um pouco mais. Então o que acontece? Quando a gente deixa o calçado plano, essa curvatura, e aí vai valer tanto para quem entra com a parte do calcanhar, quanto para quem entra mais no médio pé. Essa curvatura, ela acelera essa rolagem que a gente chama. Então, essa facilidade que foi feita da placa, da curvatura da placa, com essa ponta do calçado virada para cima, é que facilitou essa rolagem. Então, esse é um dos pontos que a gente tem de cuidado no calçado. Como foi feito isso? A placa ela recebeu um novo componente que é nylon mais fibra de vidro, entre outras coisas que a gente deixa a placa eficiente, mas é segredo industrial, que é um dos potenciais que a gente tem, né, de desenvolver materiais lá em Voti. Então a gente deixa a placa muito propulsiva. E tudo isso é por causa da anatomia desse calçado.
além da placa. Então, por isso que a gente tem essa sensação de rolagem, ela é uma corrida muito mais fluida. Então, isso foi muito interessante quando a gente recebeu os feedbacks que a gente tinha junto do time de atletas. Então, essa é uma das coisas. Outras coisas que daí é o lado técnico que a gente gosta, né? O calçado, ele tem 30 milímetros na parte de trás por 20 milímetros na parte da frente, então tem um drop de 10 milímetros. Então, por isso também que ele facilita essa rolagem. Essa placa é quase como se fosse um formato de colher mesmo, então ela gera essa alavanca. Então, de solado é basicamente essas premissas que a gente busca quando a gente vai desenvolver o calçado. Maravilha. Vocês estão falando tão bem, mostrando tanta coisa boa, um tênis tão imperdível, que a gente está criando novos atletas, apenas isso, tá? Porque tem gente aqui que eu já li umas perguntas que, aliás, eu já perdi, porque é muita coisa, mas a última foi da Caroline RD, para o André. Como iniciar nesse esporte? Ela já tem o tênis, já tem um time aqui para se inspirar, já tem eu, para tirar qualquer dúvida. Jonas para criar um tênis para ela, você, tempo pronto, ela quer começar. Como é que faz, André? Eu acho que depende um pouco do objetivo dela. Se ela vai fazer o esporte por lazer e porque ela gosta, eu acho que dá para ela começar devagar, beleza. Agora, se ela tiver um objetivo de fazer uma prova, eu acho que é bom procurar um técnico para montar uma planilha bonitinha e vamos embora. Não tem muito segredo. Eu acho que é começar. Amanhã você começa, meu filho. Ó, já são 7h30, amanhã você começa, faz o treino e é isso. Dorme bem, se alimenta, amanhã, Caroline, amanhã já pode começar. Como você começou, André? Como é que foi seu início? Puta, meu início, eu levantava peso, né? Eu vim de outro esporte. Aí, no começo da pandemia, eu sempre quis fazer um Ironman. É uma coisa que eu sabia que eu ia fazer um dia. Aí, no começo da pandemia, eu sabia que não ia ter campeonato de CrossFit na época. Eu sabia que não ia ter Ironman. Eu falei, cara, eu preciso de um tempo para perder peso, porque eu tinha quase 25 quilos a mais de músculo na época. Eu falei, cara, eu preciso me transformar. Eu vou precisar desse período. Então, foi no começo da pandemia que eu virei a chave e falei, eu vou pro triatlon, vou usar esse período de pandemia para me transformar aí meu corpo e não sofrer tanto no Ironman, que se eu fizesse com 20 quilos a mais, com certeza ou ia demorar umas 20 horas, 15 horas. E aí foi amor à primeira vista? E aí pra frente eu fui de pouquinho em pouquinho, fui direto pro full, porque eu tentei fazer alguns meios aqui no Brasil, inclusive fora também, mas a pandemia não deixou. E aí já estava treinando há praticamente 1 ano e meio. Falei, cara, eu vou pro full direto, porque é a prova que dá para eu ir, que foi em Cozumel, no México, era a prova que estava aberta. E foi isso. A corrida foi puro sofrimento para mim, mas foi legal demais. Já estou inscrito no próximo agora, estou indo para Floripa também, daqui a 59 dias. E você Isso começou é. agora, né? Mais recentemente. É isso mesmo? Assim, foi picado pelo bichinho? É um caminho sem volta? Viciou totalmente? Eu sinto que tem um processo longo pela frente, então eu tô curtindo o processo, assim, muito mais do que qualquer outra coisa. Você vê que o triatlo é dedicação, é dia após dia, você vai vendo o resultado, vem de pouquinho em pouquinho, mas é legal você curtir. Você tem que curtir o processo, senão esquece, você não vai fazer um Ironman. Se for fazer pensando só na prova, eu acho que o cara vai sofrer, então se não curtir o processo. E eu tô curtindo, então acho que é isso. Vamos ter até... não vou parando tão cedo assim, não. Voltando também não vou voltar pro outro esporte. Uma inspiração para você. Frank, você, como é que foi seu início? Nossa, eu comecei quase quando o Jonas começou, um pouquinho antes ali, a gente, logo lá, quando pequenininho, com 16 anos, eu já estava competindo do lado dele, mas eu comecei com 13 anos na escola, no colégio, já tive o estímulo, que é onde deveríamos todos ser incentivados, né? Apresentados para as modalidades esportivas. Eu tive essa sorte de, no colégio, ser educado, né, por um profissional de educação física que ele queria que os alunos experimentassem tudo. Tu imagina, eu fiz aula de boxe, capoeira, atletismo com o mesmo professor. O cara era mestre em capoeira e era mestre de boxe, adorava correr. E esse cara me estimulou muito, esse professor. Eu tinha 13 anos na época e o professor tinha quase 60 anos. E ele com aquele corpo sarado, com 60 anos, de puro hábito, saúde, de uma longa vida de hábitos. Aquilo me inspirou muito, né?
como na vida, os nossos mestres sempre inspiram professores. Então, eu comecei lá atrás e aí tive a sorte de competir com o Jonas aí alguns anos, lutamos juntos, né? Viajamos mundo afora, fomos campeões mundiais junto, amadores de duatlo, até eu me tornar profissional. Levou muito tempo, levei 15 anos aí tomando muito laço, né? Até conseguir subir um degrau. Mas assim como o André falou, eu sempre fui um apaixonado pela rotina, pelo dia a dia, por essa busca de saber que de não saber aonde eu posso ir. Então, de tu, né, querer evoluir, de querer passar o limite, de tu querer saber até onde tu vai, né? Então, isso aí carrego comigo até hoje. E você definitivamente picado pelo bichinho. Caminho sem volta, adrenalina que te move e cada vez quer mais. 25 anos já fazendo, apaixonado. E a prova de longa distância que o André falou, que tu tem que te apaixonar pelo processo, também uma prova que, para quem está nos assistindo, né, e quer começar no triatlon com 30, com 40 anos, ela permite tu ter uma evolução, mesmo sendo gradual, mas uma evolução muito longa na vida. Então, o ciclo de vida esportiva do triatleta é muito longo, né? Porque tu tem, na distância longa, muitos fundamentos, muitas disciplinas para serem melhoradas. Isso é fantástico, né? Tu tá falando de 3 esportes em um só. Então, isso também é fascinante, saber que tu pode, mesmo com 40 anos, começando no esporte, evoluir muito dentro desse esporte, né? Maravilhoso. E é bom que abre possibilidade para muita gente, né? Eu conheço muitas histórias, personagens incríveis que tiveram a vida mudada pelo triatlon, a história mudada, foram curados pelo esporte, pela corrida. E a corrida é um esporte, é uma terapia também, né? Vocês que fazem assim na raiz, na essência, funciona muito como uma terapia. Por isso que o lado mental é tão importante quanto um tênis bom, tipo o Racer T2. Não é isso? É verdade. Jonai, Isso aí. além de tudo isso, o tênis ainda é seguro? Dá para correr à noite? Bom ponto. Acho que esse é um dos cuidados que a gente tem e que a gente nota quando a gente é atleta amador, né? Principalmente treinando para um ciclo de Ironman aí. Sair às 5 da manhã, 4h30 acordar, 4h15 acordar, enfim. E tu sair muito, ou correr à noite, né? Porque é meio que inevitável num ciclo mais longo de Ironman que tu tem que fazer 2 treinos durante o dia e normalmente um acontece durante a madrugada e o outro ocorre à noite. Então, algumas dessas preocupações, e hoje a gente pode falar aí com propriedade disso, é esse cuidado que a gente tem com o corredor que treina à noite. Então, mesmo nos modelos de competição, que algum posicionamento hoje às vezes não colocam, nós trabalhamos com bastantes pontos refletivos. Literalmente aquele corredor que tá e passa o farol, né, assim que do carro, então ele ilumina, ele chama atenção. Nesse caso aqui, eu acho que a gente vai ao extremo do que a gente já tinha colocado, porque houve na execução, e isso foi muito bem pensado em relação ao design do produto. Eu acho que a equipe de criação aqui tem um louvor muito grande, porque às vezes vai um briefing, tem que ter refletivo, mas os caras aqui acho que arrojaram literalmente. Então, aqui nessa área onde a gente tem o fila, esse cinza aqui, todo ele vai ser refletivo. Aqui na frente, refletivo, refletivo, refletivos na parte interna. E na parte de trás do calçado, essa fitinha aqui onde a gente tem a assinatura da categoria, também tem refletivo. E essas bolinhas aqui também são pontos refletivos. Então, o calçado, quando ele pega essa luz assim, realmente ele fica marcante. Isso a gente vê no uso, né? Esses cuidados que a gente tem é literalmente skin in the game. O pessoal de criação estava lá no GP também, não fez o triatlon, mas fez a corrida, né? Então, essas coisas são legais. Quando os times começam a acreditar, já acreditam, na verdade, no mesmo sonho. E hoje aqui eu estou representando a voz de vários deles, que eu tenho certeza que estão aqui. Então, a gente se sente muito honrado, né? E é um privilégio a gente poder tá aí quase 8 horas da noite falando de esporte, falando do que a gente ama. Isso é o mais bacana de tudo. Não só falando do esporte, dando segurança para quem pratica, dando conforto, que é o trabalho de vocês, é uma das mensagens principais da fila, cuidando dos atletas fila e de quem quiser entrar no esporte. Por isso que eu tenho tanto orgulho de vestir essa camisa aqui.
Espero estar com vocês ainda por muito tempo. Então, a gente falou de conforto, segurança, leveza. Tem muita gente perguntando sobre durabilidade, Jonas. É um tênis que dura, tem vida útil grande? Para que tá Tem. pensando na cabeça? Tem. Quando a gente pensou nessa versatilidade desse calçado, uma das premissas também era a durabilidade. Porque o que acontece? Se a gente for pensar que eu vou expor esse calçado a diversos tipos de treinamento, essa durabilidade tinha que ser mais alta. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca algumas áreas consideráveis de borracha na parte de trás do calçado, aqui no vermelho fica melhor. Então, a gente também coloca aqui essa entradinha, que é uma orelhinha na lateral do calçado, para aquele corredor que acaba entrando com o pé, que a gente não é supinado, mas ele acaba entrando, porque é natural, tá, do movimento do corpo, a gente ter essa entrada um pouquinho mais acentuada nessa região. Então, a gente coloca uma área mais grossa de borracha. E aqui na frente uma área muito grande. Então, toda essa região onde a placa está apoiada, que é onde a gente finaliza a passada, isso aqui está hoje completo de borracha. Então, a gente tem uma área considerável aqui, com uma durabilidade muito boa. Tem sido um dos calçados que eu mais utilizei aí nos últimos 3 meses. Então, a gente ficou muito confortável com essa situação. Além da durabilidade, essa borracha aqui, ela tem uma tração muito forte, então ele é um calçado que gruda no chão. Então, aquele tênis que tu vai correr normalmente na ciclovia, que está pintado e está molhado, ele está com uma boa tração ali. Então, cruzar a faixa de pedestre correndo também. Então, são onde a gente nota algumas exposições do calçado. Isso a gente sente na prática, isso a gente leva para o desenvolvimento de produto, que é o mais massa que tem. Perfeito, super bem explicado. Então, foi mais uma pergunta, hein, sobre durabilidade, porque, óbvio, a gente não pode negar, é um fator fundamental para o consumidor em si, principalmente o normal, né? Porque o atleta é natural que às vezes junte mais um dinheirinho, faça uma economia para investir no equipamento. Agora, quem quer correr de forma amadora, às vezes não tem ou faz essa pesquisa. Sim. Mas eu acho que é um ponto exato, Fernanda. Excelente ponto isso, porque cada calçado ele vai ter uma durabilidade de acordo com o que ele foi pensado ou desenvolvido, né? Então, existe realmente isso. Então, a gente pega alguns calçados onde ele tem que ser leve, o mais leve possível, com o maior nível de performance. É natural que aquilo ali ocorra, né? Um desgaste um pouco mais acentuado. Óbvio que a gente toma cuidado. Agora, nesse calçado especificamente, foi o que a gente pensou, né? Então, vamos lá. É um calçado versátil? Vamos aumentar as áreas de borracha, vamos deixar o calçado mais eficiente e com maior durabilidade. Perfeito. Sabe o que eu achei interessante aqui? Primeiro, deixa eu mandar um beijo pro pessoal, que eu sei que eu gosto de ouvir o nome aqui, de mandar um beijo. Olha aqui, ó. Olha quem entrou, gente. Bernardinho! Palmas pro nosso mestre. Bernardinho está entre nós. Que legal. Olha aqui, já mandou uma pergunta, ó. Para um peba como eu, você é peba, imagina nós. Qual modelo? Qual modelo para Bernardinho? Jonas, Frank e André? Olha só a resposta, hein? De olho fechado, eu indicaria o Racer T2. Bernardinho anota. T2. É o T também, André sabia que ele ia falar, Jonas. Certeza. Eu acho que a gente foi na veia ali, sabe aquele negócio e às vezes agora com o ciclo do Iron, assim, a gente começa a pensar nessas coisas. Cara, como ficou redondo, sabe? Porque o Frank traz um ponto que é o seguinte: o melhor tênis que tem é aquele que tu não lembra enquanto tu está correndo. Esse é o melhor tênis. Tá? Naquele momento que tu tá ali, tu não tem que ficar pensando se tu apertou demais o calçado, se ele tá machucando a tua unha. Naquele momento tu tem que correr, é o teu treino, tu tá focado naquilo ali, aquele objetivo. Então quando a gente faz essa entrega, assim, é um prazer da gente sentir, né, da corrida, assim. Tu tá correndo, tu não tá pensando no que tu tá utilizando. Bernardinho, o Racer T2 para corrida é tipo o juiz no vôlei. Quanto menos você falar dele, melhor foi o jogo, entende? Menos ele Pô, Bernardinho, ele, ó, 70.3 Maceió, é isso? Bernardinho? Legal. É, isso aí. Aí, 70.3, mas você olha, é sinistro, cara. É o quê? Ele não é um cara tri, assim. Ele é pai, ele é homem, ele é técnico, ele corre, ele faz tudo. Ele é pole, entendeu? Então, vai no dois, não tem erro, tá? Tá aí pra você. É muita moral. Que isso. Então, eu tava aqui
na missão de mandar um beijo para todo mundo. Bernardinho entrou, não desconcentrou. Então, Everton quer um beijo, a Marcele, a Marcela também, o Alex, Nêmia, Fernando, Yara, Regina Gomes, Fabrício, Rec, Luciana, todo mundo, gente. Rafael, obrigada pela participação. Carol, Davi, Cásia, Rec, Davi de novo, Chaca, Silene, Moacir, muita gente participando. E aí, teve uma pergunta aqui, que já ficou lá para trás, porque o pessoal está aqui no ritmo maravilhoso, freneticamente falando, que achei interessante, que era uma vendedora que entrou aqui na nossa live e falou assim, sou vendedora, como explicar esse tênis para os meus clientes? Então, Jonas, queria que você mostrasse aí o tênis, fizesse a de vendedora aí, ataca de vendedor, e assim, ó, eu não lembro qual é o nome dela, mas, querida, você pode falar assim, assim, assado, essa parte aqui é bom para o cliente, entender como funciona, qual é o diferencial dele. Dá um resumo aí com o tênis na mão, explicando para ela e com certeza outros vendedores e clientes, e consumidores e atletas que estão aqui com a gente. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos Pergunta. lá, eu acho isso é uma parte legal, tá, Fernando? Porque eu passei pelo varejo, eu fui vendedor também, tive uma experiência, inclusive, no Canadá, trabalhando numa loja de produtos especializados de corrida. Então, essas percepções que a gente traz no ponto de venda são muito legais também para quando a gente está desenvolvendo os produtos. Então, principalmente quando a gente vem para um calçado que a gente está falando aqui especificamente do T2, é como se fosse uma anamnese do cliente. Isso o Frank faz com os alunos dele antes de começar. Qual é o teu histórico? Tu já corre? Sim ou não? Já utilizou algum perfil de calçado de placa? Sim ou não? Houve adaptação? Então, essas coisas eu acho que são interessantes de ter essa abordagem, né? De tentar entender para quem tu está vendendo. Agora, assim, é o meu primeiro calçado hoje. Não, eu quero começar a correr. A nossa sugestão sempre experimenta um calçado antes de ir para um calçado de placa, vai para um calçado sem placa. Meu primeiro, eu quero caminhar, eu quero sentir como é feito o calçado. Agora eu já sou um iniciante da corrida. Vamos lá, agora como que a gente quer saber isso? Eu não me adaptei a um calçado de placa de carbono, ou o preço é muito alto, essas coisas assim. A gente vem para o T2. Então ele acaba sendo esse meio, né? Como a gente consegue fazer isso? Então é um calçado que aqui no toolbox, normalmente ele tem uma forma de média a larga, então ele dá muito conforto nessa região aqui na parte da frente do calçado. Para os corredores, ele vai então já com esse calçado, com o cadarço aqui tradicional. Para os triatletas, ele vai ter essa opção então, né, de ir com o cadarço de elástico. Entender esse corredor, qual que é a busca dele? É só um tênis de competição ou ele quer também um tênis para fazer os treinos diários, digamos assim? Se essa for a resposta, ele quer? Não, eu quero um tênis que seja versátil, eu quero um tênis para meus treinos de velocidade, para meus treinos de rodagem, por dia da minha competição, vai ser meu único calçado. Tá aqui, tá resolvido. Então, essas são algumas coisas que a gente consegue pegar, né? Ele ficou um tênis muito completo. Então, o meu único cuidado que eu teria é meu primeiro calçado. Eu nunca corri na vida. Vai ser, toma cuidado, vai para um calçado, para um KR5, um tênis um pouco mais colado no chão, onde ele vai começar a sentir como que é a corrida. Depois que ele já tem esse início, a adaptação aqui vai ser muito fácil. Muito, muito fácil. Maravilha. Assim a gente vende para quem quiser. Vende areia no deserto, tá? Aí, a Paula Lemos perguntou para o André e para o Frank, deixa eu achar aqui, sobre esse lado do psicológico, né, que a gente estava falando numa prova como essas. E ela perguntou o que vocês fazem ou ao que vocês recorrem na hora que vão pensar em desistir da prova, durante a prova, né? Acho que ela quer dizer. André, você tem algum segredo assim, que você, algum gatilho que você aciona para não desistir e seguir indo? Você falou que a última prova foi sofrimento da corrida inteira. E como seguir correndo? Assim, eu já entrei na prova com o objetivo de terminar ela. Talvez se eu tivesse feito essa prova um pouco mais para frente, com objetivos de fazer várias provas no ano, que nem agora são várias provas na sequência, se eu chegasse com aquele sofrimento que eu cheguei numa prova, talvez na segunda do ano agora, talvez eu tivesse passado. Mas como o objetivo da prova, eu já entrei para ela, tipo assim, eu vou terminar, não importa o que aconteça, meu objetivo era o final, era eu chegar lá, nem que eu chegue andando, nem que eu chegue engatinhando, eu vou chegar. Então, já entrei com esse objetivo e acho que
não ia mudar isso. Assim, uma coisa que você constrói também nos treinos. Você tem que fazer treinos longos, então durante os treinos você já constrói essa mentalidade. É difícil de explicar. Eu não tenho nada que eu fico pensando especificamente, a não ser o que foi planejado. Às vezes pensar um pouco no pace, às vezes pensar um pouco na frequência, na bike a mesma coisa, na potência. Você vai ali administrando, eu vou pensando no que eu tenho que fazer naquele momento e que o objetivo final era cruzar a linha de chegada e não importa o que acontecesse. E você foca, então, no objetivo lá na frente. Final, exato. Você tá focado no que você tem que fazer, que é terminar. Exato. Já terminou em alguma circunstância dessa, engatinhando, sendo arrastado ou desmaiando? Eu ainda não. Mas Gosto. Ainda. Uma coisa que vem, ela vem. Tem essa possibilidade. Frank, você? Já terminei me arrastando, com certeza. Mas acho que o André falou aquilo que na vida a gente repete, treina, treina, treina. Na hora da prova, tu executa, né? Fica no automático, né? Quem treina, a disciplina. Mas é claro, eu procuro, além desse piloto automático, né? Que os anos, a experiência, né? A repetição, tu treina, treina, treina. A competição é um dia de treino com descanso, né? É o dia da festa, né? O dia da competição é o dia que tu tá contemplando tudo que tu trabalhou, tu quer o esforço, tu quer a recompensa de tudo. Mas eu procuro sempre estar porque uma prova de 8 horas que eu fico ali nadando, pedalando e correndo, não tem como em algum momento tu não ter uma baixa de pensar na vida, né? Em algum momento e eu sempre procuro pensar no porquê que eu tô ali, né? Na minha família, no meu propósito, né? Tô ali porque eu gosto, tô ali porque eu sou apaixonado, tô aqui porque eu treinei, né? Tô aqui porque eu quero, tô aqui porque eu quero levar pro meu filho a medalha, mostrar a chegada para ele. Então, eu procuro sempre trazer para mim, para o meu raciocínio aqui, pro racional, o porquê que eu tô ali, meu propósito com o esporte, né? Então, para fazer a moral se manter, né? Sim. Continuar girando, né? Para te motivar o tempo todo. Não vai pensar na boleta, aquela neve boca, para na hora. Exato, então é isso aí, preparar a mente para esses gatilhos, para tu apertar o botão sempre para coisas que cresçam, né? Coisas que te levem lá para cima. Então o atleta ele tem que ter essa carta na manga para plano B, para um plano C, para um plano D, que talvez é não performar e só completar a prova, né? Enfim. Sim. Jonas, a gente falou aqui no início, e tem tanto de gente aqui que disse que vai comprar o tênis, certamente acabou, esgotou, já estava esgotando, agora acabou. Fala a verdade, vocês imaginavam esse sucesso todo? O tênis foi lançado, gente, em 16, né, Jonas, de março agora? Isso. Na verdade, imaginar que já está... Sim. O que aconteceu? O ano passado teve a nossa primeira grande surpresa, foi com o KR5, foi sold out, depois Carbon sold out, e agora também já como é um calçado que a gente conseguia produzir um pouco mais, a gente também está se adaptando dentro da marca, em produção, em fábrica, mas ontem já, na verdade, 3 vezes já aconteceu isso, já de esgotar algumas numerações, né? Então, aquele meio de grade aqui. Isso, meio de grade ali já estava faltando. Então, é muito legal a gente saber assim que hoje um produto desenvolvido 100% nacionalmente está tendo esse sucesso, né? Então, isso fica dentro de casa, está dentro do nosso país. Eu acho que esse é o grande... Isso é demais, assim, a gente pensar isso, né? Talvez alguns anos atrás a gente não tinha essas percepções ou não estava tão aberto. Acho que esse foi um movimento que a marca fez e que hoje é louvável, né? O nosso time de atletas hoje não tem mais atletas no Brasil estrangeiros. A gente está apoiando atleta no brasileiro. Então, esse é o ponto. E hoje eles ajudam a contribuir no desenvolvimento de todos os calçados. Isso é bonito, né? Da gente ver. É um pilar... assim, incomparável, né? Vocês têm um ativo que é muito, muito forte e muito certeiro na hora de criar um produto. Vocês criam um produto para quem vai usar e com quem vai usar, né? Então,
imbatível. Ó, o Flaxman Salmeida falou, acabei de comprar, então agora acho que acabou mesmo. Acho que ele comprou outro. Dá uma olhada aí, agora já foi. Acabou. E aí, pra gente começar a encerrar aqui, Jonas, novidades então. Março já tivemos esse boom, esse lançamento Racer T2. O que a gente pode esperar por aí? Maio já vem de novo. Rapaz, já sei que vou trabalhar de novo em maio, é isso? Já tem. Início de maio ali já tem coisa boa já funcionando, já está sendo testada, já está pronto o produto. Essa é a vantagem de ter um time grande. A gente dividiu, né? O T2 ficaram com alguns atletas, o próximo produto já estão com outros. O Bernardinho, não sei se está online ali ainda, mas o Vinhal é um dos caras que mais está testando esse outro produto que a gente está utilizando, que lança agora em maio. La Fabrini também, enfim, tem um timaço, nosso time de corredores, está todo mundo aí. Todo mundo aí. Agora, maio vem mais. Fala um spoiler, assim. A gente vem grande. É isso que eu posso falar. Vem grande. A gente vem grande. Isso não é spoiler, nem novidade, isso é o básico. Se a gente vem grande. Segundo semestre também tem lançamentos, tá, Fernanda? Segundo semestre a gente tem mais 2 bons lançamentos ali. Então, em 2022, o objetivo da marca era de atender o corredor e ser uma marca de running completa. E acho que essa é a consolidação do que a gente tem hoje. A gente se sente muito feliz com todas as áreas hoje acreditando nesse mesmo sonho. Então, eu sou um privilegiado hoje de poder estar representando esse time que eu gosto tanto. Muito legal. E nós somos honrados e sortudos de estar nesse time tão bom e tão talentoso e com tanto orgulho do que produz, que é muito legal ver o brilho nos olhos de vocês a cada lançamento, a cada novidade. E por mais novidades que a gente tenha durante o ano, em todas elas vocês estão com essa garra e a gente tendo orgulho de vestir essa camisa. André e Frank, também quero saber de vocês. Para o que vocês estão se preparando? André, qual é a próxima pedreira aí que você vai pegar? Como é que você está se preparando? Quando é? Conta pra gente, o que você está bolando aí? Eu vou fazer o 73 de Floripa e depois o Full. Aí, todas as provas que eu falei para vocês que eu tentei fazer ano passado foram jogadas para essa. Então, eu tenho o 73 Full, aí depois vem o 73 do Rio. Aí eu vou fazer em Boulder, o 73 de Boulder e o 73 de São Paulo. Então, tá uma na sequência da outra, praticamente uma por mês aí. Treinando direto. Treinando direto. Não dá para parar agora, ainda mais agora. Agora que treinou, né? Esse treino é o quê? Quantas vezes por semana? Quantas horas por dia? 7 dias por semana, agora tá dando umas 20 a 22 horas por semana. Que isso? 7 dias? Segunda a segunda? Segunda. Ele vai variando, né? Estímulos mais fortes, mais fracos, mais longos, mais curtos, mas 7 dias por semana. Às vezes dá um descanso que eu tô precisando, mas como a gente consegue controlar bem intensidade e volume, eu prefiro ficar sem descanso e às vezes fazer um treino mais leve. Mas tem gente que às vezes precisa de descanso, mas depende. Se eu precisar também, às vezes eu levanto a mão ali e dou uma... também. Frank, você está aprontando? Assim como o Jonas aí e o André, Ironman Brasil, 29 de maio, a gente vai, o timão da fila aí, vários atletas vão estar lá. Eu voltando desde 2019, né, que a gente não volta para a Ilha da Magia, que a gente chama Florianópolis. A gente está ansioso por essa retomada do Ironman Brasil. E eu fui o melhor brasileiro, então quero voltar lá para defender de novo o título e brigar pela prova lá, para classificar para a Kona. Esse é o grande objetivo do ano, agora faltando aí 2 meses para a prova. Maravilha! Jonas, alguma última mensagem aí? Convidar o pessoal, dar mais um spoiler? Bom, gente, agradecer, na verdade, a confiança, né, Fernanda? Acho que teve muita gente que teve o seu primeiro fila, talvez, nesse último ano, né? Então, com tanta coisa nova, então, que utilizavam outras marcas e que hoje estão confiando, né, numa marca que tem esse desenvolvimento brasileiro. Para nós, fica um agradecimento, um parabéns ao nosso time todo aí, e um agradecimento a vocês, né, porque participam disso, né, são parte hoje. Essa identificação com a marca nos deixa muito contente. É um carinho de quem não necessariamente é com funcionário, né, não tem ali no CNPJ, mas tem o carinho pela marca. Deixa eu só encaixar uma última pergunta aqui, porque eu tentei atender realmente o máximo que eu consegui, mas essa já é a terceira vez que eu vejo. Sobre a numeração. Essa foi do Rafael, mas outras pessoas perguntaram. Se vocês
ficam comprar uma numeração acima do normal, no caso do Racer T2, ou não? Eu estou utilizando, os guris podem falar também, mas eu estou utilizando a minha numeração do meu tênis de corrida normal, tá? Tá. Também. Normal, tanto no Carbon quanto no T2. Uso a minha... André, Mike? Também. Eu ainda diria que, com um ponto a favor, que eu calço 41, talvez eu esteja no meio do caminho, por exemplo, a gente tem um 40.5 e um 41, mas o atleta, seja iniciante ou não, sempre deve procurar correr com o tênis com um pouquinho de folga, né? Ele nunca justo a ponto de tu tá encostando tua unha, teu dedo lá na frente do tênis. Então a numeração, eu não diria que ela é justa, eu diria que ela ainda sobra um pouquinho, assim. Então, no meu caso, e já escutei várias opiniões, então atende a todo mundo, não tem como errar. Perfeito, Rafael, super bem respondido para você, com quem realmente entende. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela experiência, por dividir tanta coisa legal com a gente. Obrigada, Jonas, pela confiança, pelo convite. Mais uma parceria entre a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Frank e André, arrebentem! Obrigado. Valeu. Mais, vocês merecem sucesso. Estou na torcida. Obrigada Super mesmo. beijo. Com a Tá gente. bom, gente. Muito obrado. Obrigado. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Boa Valeu. Pronto, e agora fiquei sozinha com vocês para agradecer de verdade a presença, as perguntas, os comentários. Muito bom sempre bater esse papo com quem entende, principalmente sobre esporte, que eu amo, principalmente com fila, que eu sou apaixonada, sou embaixadora, e mais ainda com os atletas, que sempre têm mensagens legais para passar. Um beijo, gente. Obrigada de verdade. Até a próxima e tomara que seja em breve. Beijo, boa noite, juízo. Cuidem de vocês e de quem vocês amam. Tchau, tchau.